Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vou repetir. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Amados, quem trouxe o exemplar das Sagradas Escrituras, abram comigo no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, em seu capítulo 13, no seu verso 6. Glória a Deus. Quem achou diz amém. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer assim. A epígrafe do texto é essa: a parábola da figueira estéril. Versículo 6. E ele passou a contar esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na vinha, mas quando foi procurar fruto nela, não achou. Disse então ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não encontro. Corta-a, porque ela ainda ocupa a terra inutilmente. Ele lhe respondeu: Senhor, deixa-a ainda este ano, para que eu cave ao redor dela e a adube, e se no futuro der fruto, muito bem, mas se não der, corta. Pode se assentar, igreja. Antes de entrar no texto, quero agradecer ao meu pastor por mais essa rica oportunidade de estar aqui fazendo uma singela explanação da palavra do Senhor. Quero agradecer também a toda a igreja e pedir também a atenção de todos, na qual está aqui. A mensagem começou, o Espírito Santo já está trabalhando no nosso meio. Capítulo 13, versículo 6. Já foi entoado os cânticos no começo, já foi dirigida a palavra de oferta, e agora é o momento mais importante do culto, na qual o céu se abre e desce uma palavra aos corações da igreja. Quero dar a paz para o meu amigo Wagner. Deus abençoe, meu irmão, satisfação. Quero também mandar um beijo para minha mãezinha que está em casa assistindo. Te amo, minha mãe. Minha esposinha também está lá, minha princesa. Amém. Ricardo, muito obrigado pelo apoio. Você é um anjo. Cansado, continua lindo, mesmo cansado, mas tudo bem. Quem esteve conosco no retiro sabe como foi uma bênção. Fomos agraciados pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo tomou aquele lugar. Os jovens que estiveram lá podem contemplar. Não é verdade, Pedro? Não é, Henrique? Você que não foi, não perca a próxima oportunidade, meu irmão, porque o Espírito Santo bradou naquele lugar. Não foi, Miquel? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Amados, vamos para o texto. Aqui o Senhor Jesus, Ele nos conta essa parábola. Mas por que Jesus, Ele direciona essa parábola para aquele povo? Eu quero trazer a clareza do texto à igreja. O povo de Jerusalém era um povo frutífero, um povo abençoado, porque é um povo na qual tinha pacto e deu pacto com o Senhor. Eles são os eleitos do Senhor, os amados do Senhor. Então eles tinham tudo para dar fruto. O tempo já havia se passado e aquele povo não estava produzindo o que era para produzir. O povo batalhava e vencia as guerras. O povo estava crescendo em riqueza, mas pelo seu lado espiritual, o povo estava vivendo um declínio. E eu posso te provar, Jesus, quando ele direciona essa parábola, estava direcionando a um povo. Qual é esse povo? O mesmo povo que julgou e o crucificou. Esse é o nível daquele povo de espiritualidade. Um povo que não soube reconhecer o Messias no seu meio. Então, olha o declínio. O povo está sendo abençoado, vence batalhas, tem fartura, mas o seu espiritual está em falta.
Então Jesus ele traz essa parábola, mostrando para aquele povo que eles tinham tudo para dar fruto. Passou um certo tempo e eles ainda não conseguiram dar o fruto na qual foram feitos para dar. Então Jesus agora ele direciona essa parábola ao povo. E a parábola nos diz. E essa parábola na qual eu mencionei, eu quero tratar algo com a igreja. Estamos num culto com a família. E eu quero trazer essa palavra para essa temática, a família. Para nós, aqui tem mães, aqui tem pais e aqui tem filhos. Por vezes você não foi um bom filho, mas não é porque você não foi um bom filho que você não pode ser um bom pai. E assim por diante. Então eu quero tratar algo de extrema importância com a igreja, porque estamos vivendo um mundo pós-pandêmico, na qual a família se dissipou, mesmo dentro do mesmo ambiente, a família estava se separando. O filho no notebook na sala, o pai no celular no quarto, a esposa na cozinha vendo os vídeos de cozinhar. Então estava se dissipando o povo na qual vivemos. Todos nós se ajuntamos dentro do mesmo ambiente, mas a família começou a se distanciar. Por quê? Porque por vezes estamos tão perto um do outro, mas por conta das nossas atitudes e escolhas, nos tornamos tão distantes dos nossos amados familiares. Então eu quero tratar algo com a igreja. A minha voz está um pouco diferente nessa noite, por conta do contato que tivemos ontem com o Espírito Santo. Quem esteve lá sabe que não tinha como não gritar, não dar glória ao Senhor. Por isso que minha voz está um pouquinho diferente hoje. Então vamos lá. E passou a contar essa parábola. Certo homem tinha uma figueira. E o que ele fez com essa figueira? Ele plantou essa figueira numa vinha. Olha que contraditório se olharmos para o nosso lado racional. Por que não planta em outra terra? Por que plantou a figueira numa vinha? Figueira não tem nada a ver com vinha. Vinha da uva, figueira da figo. Então por que plantar? E começa esse tipo de indagação no nosso meio familiar. Por que eu fui plantado na família que eu estou? Por que eu fui plantado nessa casa que eu estou? E começamos a indagar ao Senhor. Eu venho para o culto, sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, vejo o poder de Deus se manifestando na igreja, mas quando eu chego em casa, eu vejo a minha família totalmente conturbada. Por que eu nasci nessa família? O primeiro pensamento que chega até nós é esse. Porque eu fui plantado numa família conturbada, mesmo eu sendo uma pessoa que me dedico na obra do Senhor. Porque eu fui plantada num terreno na qual tem pessoas totalmente diferentes de mim, buscando um propósito totalmente diferente do meu. E começamos a indagar a nós mesmos e ao Senhor: por que Deus? Por que comigo assim? Por que não me plantou em outra família? Por que não me plantou em outro lugar? Por que não me plantou na família de fulano que é tão bonita? Por que não me plantou na família de cicrano que é próspera? Os irmãos dele vão para a igreja, a mãe dele vai para a igreja, o pai dele é pastor, mas por que comigo é diferente? E a igreja começa a se perguntar, nós começamos a nos perguntar: o que eu estou fazendo de errado? O que eu fiz para merecer? Vejo milagres acontecendo no nosso meio, mas quando eu chego em casa, eu vejo uma frieza tomando conta da minha casa. Então começamos a colocar culpa em tudo, menos em nós. Começamos a colocar culpa na localidade. E isso é um dos nossos problemas, querer culpar a localidade na qual fomos plantados. E muitos de nós, por vezes, colocamos culpa até no nome. Não, mas para que eu seja um homem próspero, eu preciso de um sobrenome legal, eu preciso de uma história surpreendente. Como que eu vou ser abençoado vendo de uma família como essa, vindo de uma família que tem um sobrenome desse, que não carrega nada, que não carrega prosperidade, que não carrega
desde o berço, um berço evangélico. Como que eu vou ter sucesso? Começamos a indagar até a nossa genealogia, na qual viemos, na qual o Senhor nos colocou. E isso é um dos nossos problemas. Queremos olhar para os nossos antecessores e colocamos culpa neles. Como que eu vou ser um homem de Deus se o meu pai não sai do bar? Como que eu vou ser uma varoa abençoada se o meu marido é tão difícil? Começamos a colocar culpa nos outros, não olhamos para nós, não olhamos para o projeto do Senhor e colocamos indagações, buscamos coisas externas para tentar preencher algo que nós precisamos fazer. Começamos a colocar culpa até no pastor, no louvor, na mensagem, até no diácono que recebe na igreja. Colocamos a culpa em todo mundo. Mas nós temos uma responsabilidade como família. Você tem responsabilidade à sua família. Eu tenho responsabilidade à minha família. Não ponha a culpa nos outros. Abrace a sua família. Não abandone a sua família. Aquilo que tiver que ser feito, não peça para o outro fazer, faça você. Aquilo que precisa ser restaurado, não chama o vizinho para tampar o buraco, tampa você. Sabe por quê? Porque o Senhor não plantou o vizinho na sua casa, o Senhor plantou você na sua casa. O Senhor plantou você. Você não é um acidente. Você não é algo do acaso. O semeador não estava passando ali sem querer, deixou cair você no meio do caminho, no meio da vinha, não. A palavra vai nos dizer que você foi plantado. A palavra vai nos dizer que nós somos plantados aonde nós estamos. A localidade na qual estamos foi alguém que nos plantou. Nós não caímos de paraquedas aonde nós estamos. Você não caiu de paraquedas. Você não é obra de acidente. O Senhor te plantou. O Senhor viu que você, aonde foi plantado, pode dar fruto. E por vezes nós duvidamos dessa capacidade, que nem a figueira. Como que eu vou dar fruto numa terra cheia de vinha? Como que eu vou dar fruto num terreno que é para vinha? Num terreno que é regado, que é tratado para vinha? Como que eu vou dar fruto? Como que eu vou prosperar ministerialmente, financeiramente? Como eu vou crescer? E eu quero tratar com a igreja algo de extrema importância. Trazer para a igreja que nós somos família. A família de Cristo somos nós. Mas dentro de todo lar tem uma família no singular. Qual é a família? A sua. Nós no coletivo somos uma família de Cristo. Mas dentro de todo lar tem uma família. E você, como sacerdote, você tem a responsabilidade da sua família, da sua casa, dos seus filhos. Você, mulher, tem responsabilidade do seu marido, dos seus filhos. Nós temos responsabilidades como família. Parece que até está grosseiro a mensagem, mas eu quero trazer clareza à igreja. Eu quero trazer entendimento que nós somos família. E como família precisamos de tratamento. Não podemos ficar da forma que está. Não podemos ficar sem frutos. Precisamos começar a frutificar. Por quê? Porque eu fui plantado não para dar sombra, mas eu fui plantado para dar figo.
Eu não fui plantado para dar folha, eu fui plantado para dar fruto. Eu não fui plantado para fazer sombra à vinha, eu fui plantado para dar fruto. Você não foi plantado para ficar de enfeite, você não foi plantado para ficar estagnado, você foi plantado para dar fruto. Você foi plantado para dar fruto. Nós somos plantados. E todo plantio tem um trabalho. Todo plantio tem um pós, o durante e a colheita. Primeiro tem a escavação. Primeiro tem a profundidade do buraco. Primeiro começa a gerar. Então começa a crescer. Então começa a dar fruto. E por vezes queremos inverter a situação. Queremos começar a dar fruto antes do tempo. Queremos começar a dar fruto sem tratamento. Queremos começar a dar fruto sem profundidade. Aí começamos a nos entristecer. Por que eu não dou fruto, sendo que os outros dão fruto? Porque não tem profundidade. Não queira dar fruto sem profundidade. Toda semente que não tem profundidade dificilmente vai gerar fruto. E outra, toda semente dentro de si carrega uma árvore. Uma semente, quando ela começa a germinar, ela não faz barulho, ela cresce no silêncio. Ela não cresce gritando, ela não cresce esperneando, ela cresce em silêncio. Para de gritar para quem não tem que ouvir você. Começa a entrar no silêncio com o Senhor. Para de querer falar com quem não tem nada a ver com a sua família. Para de levar conversa dentro da sua casa para coisas de fora. Começa a restaurar algo que tem dentro da sua casa, irmão. Tem pessoas que se alegram com a derrota do seu lar, e você leva situações da sua casa para esse povo. Nós somos guerreiros do Senhor. Tem guerreiras do Senhor aqui. Não podemos nos abater, Wagner. Não podemos ficar cabisbaixo, porque toda semente passa pelas estações, e no tempo certo começa a dar fruto. Isso é tão lindo, irmãos. Sempre haverá um tempo. A palavra nos diz em Eclesiastes 3: há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de plantar e há tempo de colher, mas só colhe quem planta. Há um tempo para todas as coisas, mas não queira colher se você não plantou. E o Senhor tem visto pessoas que têm plantado no oculto. Jesus tem visto pessoas que têm se dedicado no oculto. O Senhor tem visto as suas lágrimas no oculto. E por vezes é difícil no oculto, porque no culto é fácil dar glória a Deus e aleluia, mas no oculto, como que é? Não queira ser bênção no culto se você não é bênção no oculto. Não queira ser bênção na igreja se você não é uma bênção na sua casa, uma referência. Seja uma bênção no seu lar, frutifique no seu lar, dê fruto no seu lar. Você tem família, você é família. Eu quero tratar algo profundo com a igreja. Eu vou até usar esboço. Então vemos que foi plantado, já ficou claro à igreja. Não somos um fruto de um acidente, somos fruto de um plantio. E esse plantio não foi o pastor que plantou, não foi os diáconos que plantou, não foi os músicos que plantaram. Quem plantou foi o próprio Senhor, que desceu, cavou, acreditando que você pode dar fruto, acreditando que você pode gerar.
E tem algo que eu quero tratar com a igreja, que é os comparativos. Nós por vezes fazemos muitos comparativos. Começamos a comparar as famílias do lado, a família do vizinho, a família da direita e da esquerda. Mas por que a minha família não é assim? Por que a minha família não é do jeito que eu quero? E acabamos colocando culpa na nossa falta de fruto, na nossa família. A nossa localidade não pode influenciar no nosso fruto. A nossa localidade não pode nos deixar infrutífero. Pelo contrário, você foi feito para dar fruto. Mas sabe qual é o problema, pastor? Quero ir para o culto, quero ser usado por Deus, quero até ser usado para restaurar famílias. Mas Ricardo, quando eu chego na minha casa, eu sou um mentiroso. Eu maltrato a minha esposa, eu maltrato os meus filhos. Sei que aqui tem homens e mulheres de Deus que cuidam da sua família. Estou pregando para um povo que ama a sua família, e nós devemos ter um zelo especial pela nossa família. Devemos valorizar a nossa família igreja. Eu quero falar algo para ficar gravado no seu coração, e se você gravar isso, será o suficiente. Ouça, não deixe para valorizar, não deixe para dar valor à sua família amanhã, sendo que você tem a sua família hoje. Não deixe para dar valor depois na família que você tem hoje. Por quê? Porque olhamos e reclamamos da nossa família, mas quando perdemos, quando estamos em indagação, perguntamos: por que a minha família é assim? Por que a minha família não é uma bênção? Mas quando perdemos, vem outra indagação: por que eu não fiz diferente? Por que eu não abracei? Por que eu não me dediquei mais na oração? Por que eu não falei de uma forma diferente? Por que eu não fui atrás e dei um abraço? Por que eu deixei o orgulho tomar conta de mim? Não deixe para dar valor depois na família que você tem hoje. O Senhor confiou uma família na sua mão. O Senhor confiou que você vai dar fruto na família na qual você foi plantado. E eu quero repetir: você não é obra de acidente, você é obra de um Deus eterno. Você não é plantio do acaso, você é plantio do eterno Deus. Já chegou a hora de você começar a dar fruto, irmãos. E um dos problemas do povo de Israel era esse: tinha tudo para dar fruto, mas chegou um tempo que eles não deram fruto, e o Senhor veio cobrar eles. Cadê o fruto? Fiz você para dar fruto, cadê os frutos? E agora eu quero abrir um parênteses para tratar algo de extrema importância. Estou falando com família. Estou falando que tem um Deus, que é o nosso Deus, que cuida da família, mas também tem o inimigo da família. E quem é? Satanás. E não podemos ser omissos. Não podemos esquecer que estamos em tempo de guerra, na qual o inimigo, desde Gênesis, está lutando para derrubar, para destruir a família. E eu quero até abrir um parênteses para deixar bem claro o que o inimigo quer fazer na família e por que ele odeia a família. O diabo sempre se opôs à família. Desde Gênesis ele se opôs à família, e eu quero deixar isso claro à igreja. Olha comigo, Gênesis 2:18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Versículo 24 de Gênesis 2: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Hebreus 13:4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula.
Deus ama a família. Por quê? Porque Deus é família. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito. Deus, Ele é família. Deus, Ele tem uma família, e nós fazemos parte dessa família. Somos a noiva do Cordeiro. Nós somos a noiva. Nós somos a família de Cristo na terra. Por isso que o inimigo nos odeia. Por quê? Porque ele não tem família. Ele tem principados e potestades, mas ele não tem família. Jesus, ele tem família. Você é família de Cristo. Eu vou repetir: nós somos família de Cristo. O inimigo pode até se levantar, mas para chegar até você, tem um Cristo que se entregou na cruz do Calvário, e na cruz do Calvário Ele devolveu à família aquilo que foi perdido no Éden. Por quê? Porque Ele ama a família. Aquilo que foi perdido no Éden foi restabelecido na cruz do Calvário. Aquilo que foi perdido no Éden foi novamente disposto à família de Cristo. Nós somos a família de Cristo. Deus nos ama. Desde o princípio da humanidade, Satanás quer destruir a igreja, quer destruir a família de Cristo. Gênesis 2:23, e disse Adão: esta é agora ossos dos meus ossos, carne da minha carne, esta será chamada mulher. Por quê? Porque do homem foi tirado. Então até aqui ela é chamada mulher. Ela é chamada mulher. Mas olha comigo, depois do pecado, Gênesis 3:20, e chamou Adão o nome da sua mulher Eva. Olha a separação no nome. Outrora mulher, depois do pecado Eva. Então desde o início o inimigo quer separar a família, trazer separação no meio da família. Gênesis 4:8, e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que estavam eles no campo, e se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Agora vemos a separação entre irmãos. Por quê? Porque o Satanás odeia a família. Satanás odeia a união, a comunhão familiar. Sabe o almoço de domingo que você teve hoje, abençoado? Satanás odeia. Ele odeia esses momentos de felicidade que a família de Cristo tem. Esse culto ele odeia. Mas o culto parou? Não, olha a igreja aí. Vamos lá. A igreja é a família de Deus na terra. Nós fazemos parte dessa família. E por conta dessa família, a igreja, a minha família, a sua família não será destruída. Por conta da noiva de Cristo, por conta do Cristo ressurreto, nós não seremos destruídos. A sua família não será destruída. O inimigo pode até tentar, mas não conseguirá destruir a família de Cristo. Satanás odeia a família, porque quando ele olha para o passado dele, quando ele olha para o passado nosso, da humanidade, ele nos vê caindo no jardim. Gênesis 3:6, ele nos vê caindo no passado. Satanás, quando olha para o passado dele, ele se vê assim. Ezequiel 28, versículo 13: estiveste no Éden, no jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, jafira, carbuculo, esmeralda e ouro. Em ti fazia os tambores e os teus pífaros, e no dia em que fostes criado foram preparados. Então quando Satanás olha para a igreja, Satanás, por passado nosso, ele nos vê caindo no Éden. Quando ele olha para o passado dele, ele se vê formoso, ele se vê grandioso.
Agora olha quando ele olha para o futuro dele. Apocalipse 20:10. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, aonde já foi sido lançado a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados dia e noite para sempre. E quando nós, a noiva, a família de Cristo, olhamos para o futuro, olha que nós vemos, 1 Tessalonicenses 4,17, depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, e encontraremos com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com Ele, e estaremos para sempre com Ele. Por isso que Ele nos odeia, porque o futuro dele é certo, é lago de fogo, e o nosso também é certo, a eternidade com Cristo. O céu vai se abrir, nós seremos arrebatados, encontraremos com Ele nas nuvens, e para sempre passaremos com Ele. Oh, aleluia! É nós, você que está aí, você que está me ouvindo, para sempre será filho de Deus, para sempre será morador da eternidade. É você, é eu, nós, a família de Cristo. É por isso que Ele nos odeia, porque nós temos uma morada. Ele foi preparar. Eu estou sentindo cheiro de casa nova. Eu acho que eu vou ter uma casa nova. E você não vai? Oh, Henrique, eu tenho uma casinha nova. Oh, aleluia. Por isso que Ele nos odeia, irmãos. Por isso que eu tenho casa nova. Vamos lá. Fechando parênteses. Eu abri o parênteses só para mostrar que o inimigo nos odeia. Ele odeia a família de Cristo. Vou até tomar um copo de água que eu me empolguei. Ai, como é bom servir ao Senhor. Eu sei que eu tenho casa. No ministério de Cristo, vemos algo semelhante ao que essa figueira passou. Jesus, quando Ele veio em uma terra, Ele veio de uma forma aparentemente igual aos seres humanos, 100% homem, 100% Deus. Mas Ele tinha uma diferença. Nele não houve pecado. Ele é 100% homem, mas é 100% Deus. E a diferença é o quê? Ele foi plantado no meio de um povo totalmente pecaminoso, mas esse povo totalmente pecaminoso não conseguiu frear os frutos de Cristo. Sabe por que ele não conseguiu frear o fruto de Cristo? Porque você está aqui, e você é fruto de Cristo, da videira verdadeira. Nós somos frutos. Por isso que não foi conseguido parar Jesus. Então nós vemos que aquela vinha, ela estava cheia, melhor dizendo. A vinha estava cheia, próspera, vinha bonita. Por quê? Porque ela tinha um preparo. Tinha um viticultor que cuidava da vinha. Mas quando o texto nos mostra, ele nos mostra preocupação com a figueira. Por quê? Porque o dono da vinha ama a vinha, mas ele nos mostra no texto preocupação com a figueira. Por quê? Porque ele passou 3 anos por ali. A palavra nos diz que ele vinha durante 3 anos, olhava para a figueira. Você concorda comigo que pessoa que passa 3 anos pelo mesmo local espera passar um dia e ver algo diferente? Agora imagine comigo o dono da figueira passando 3 anos por ali e não vendo sequer um fruto, não vendo sequer um figo. Por quê? Porque estamos preocupados com a vinha. E sabe o que acontece conosco quando nós nos preocupamos com a vinha? Acabamos querendo gerar uva. Você não foi feito para gerar uva, você foi feito para gerar figo. Para de querer gerar uva. Você foi feito para gerar figo. Para de querer ter sucesso no mundo. Você foi feito para ter sucesso em Cristo. Você tem um propósito, irmãos. Para de querer
ser abastardo de glória e ter a distância do Senhor. Você foi feito para gerar fruto. Você foi feito porque Deus acredita que você pode. Nós vemos que durante 3 anos ele passou ali porque ele acredita. Mas depois de 3 anos, isso aqui é duro, mas vai ficar bonito. Durante 3 anos o dono passa. Cadê o fruto, Ricardo? Ricardo é o viticultor. Eu sou o dono da vinha. De novo, 1 ano. De novo, não tem fruto. Foi 2 anos já. 3 anos. E aí? Não tem fruto. Corta. Não tem fruto. Você concorda comigo que árvore que é feita para dar fruto, quando não dá fruto não serve de nada? E aquilo que não gera fruto, irmãos, querendo ou não, vira lenha. Isso aqui é duro, mas olha como fica bonito. Aparece alguém no texto. Aparece alguém no texto, Ricardo. Corta. O dono fala, corta. Mas vem o viticultor, pastor. Espera mais um pouquinho. Eu vou trabalhar mais um pouquinho. Dá mais uma chance. Não corta não. Se for preciso eu vou adubar de novo. Aparece alguém no texto que se envolveu demais com a figueira. Aparece alguém demais que viu a figueirinha chorar. Aparece alguém no texto que contemplou a figueirinha querendo dar fruto, mas por conta da circunstância desistiu de dar fruto. Aparece alguém no texto que fala, calma, calma, eu acredito. Dê mais uma chance, eu acredito que pode dar fruto. E ainda fica claro no texto que ela não vai dar fruto porque ela pode por si próprio, mas ele fala que ele vai cavar em derredor. E aquilo que precisa ser feito para dar fruto, Ele vai fazer. E eu quero dizer para a igreja, aquilo que você precisa para dar fruto, Jesus na cruz do Calvário, Ele já fez. Aquilo que precisava ser pago, aquilo que precisava ser trabalhado, Ele já fez. Ele já adubou em seu redor, Ele já cavou mais profundo. Agora é o momento é agora. Você vai dar fruto. Eu não sei como está o seu lar, mas o tempo de dar fruto chegou. Eu não sei como está a sua casa, a sua família. Tem pessoas que já entenderam aonde a mensagem quer levar. A sua casa pode estar caindo aos pedaços, mas você não é um acidente. Você vai dar fruto. Você vai dar fruto. Você vai dar fruto. Olha o viticultor passeando. O viticultor está aqui, mãe. Tem corações aqui que já está profundo. Tem corações aqui que já entenderam. Oh glória. Tem coração aqui que já entendeu que o que precisava ser feito já foi feito, irmãos. Já foi cavado, já foi adubado. Ei, figueirinha! Ei, figueirinha, vamos dar fruto. Vamos dar fruto, figueirinha. Você foi plantado, você não é um acidente. Isso que está mexendo no seu interior é o Espírito Santo dizendo para você: chegou o momento de você dar fruto. Chegou o momento da sua casa mudar a forma que ela está. E você hoje irá dizer o que está em Josué 24:15: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje você diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas daqui uma semana, se você começar a dar fruto, você dirá: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Quem acredita dá amém. Não,
Mais pessoas acreditam nisso. Quem acredita dá amém. Você, eu, fomos feitos, plantados no jardim dessa vida para dar fruto. Há tempo de crescer. Nós somos plantados no jardim dessa vida, e um dia seremos tirados do jardim dessa vida para ser colocado em outro jardim, que é da vida eterna. E quando nós chegarmos naquele jardim eterno, eu quero chegar com a minha família. Se você almeja chegar com a sua família, se coloque de pé. Você almeja chegar com a sua família, varão? Eu almejo chegar com a minha família no céu, porque eu tenho uma responsabilidade, Wagner, e eu não posso ser omisso. Eu não posso esquecer das minhas responsabilidades. Mas a palavra que foi direcionada à igreja é essa. Pode vir circunstâncias, tempos difíceis, mas você foi gerado, você foi plantado para dar fruto. Você que está em casa, você não é obra do acaso. A sua família não é algo de acidente. A sua família não está do seu lado neste momento por obra de acidente. Você está com sua família reunida neste momento, porque o Senhor Jesus te plantou nessa família. E hoje é um domingo, de diversos domingos que tem no ano. E todo domingo tem aquele almoção gostoso, por diversas vezes, em diversas famílias. Tem família que não tem esse costume, mas tem família que tem o costume de fazer aquele almoção gostoso, macarrão com frango, que nem nós comemos hoje, delicioso. Aí é tão gostoso estar em comunhão com a família, mas aí nós pegamos no celular, vemos outras famílias viajando, curtindo a vida. Aquilo que está tão lindo dentro da nossa casa se tornou feio, porque nós acabamos valorizando a família que nós vemos tão distante de nós, por conta de uma foto. Sabe o que a foto faz? Ela registra um instante, ela não registra nenhum processo. A foto, ela tem o poder de registrar instantes. Você também pode ter tirado uma foto hoje, sorrindo, mesmo querendo chorar, e depois que você publicou aquela foto, voltou para o assunto na mesa. Qual era o assunto que estava rolando na mesa da sua casa? Qual era o assunto que estava na sua família? Era um assunto que glorifica e exalta o nome do Senhor. Nós somos família de Cristo. Coloque a mão no seu coração enquanto o louvor canta. Você que tem uma família que precisa começar a dar fruto, coloque a mão no seu coração. Vamos louvar ao Senhor.